Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos ao canal do Tom, Eletricidade e Segurança. Galera, playlist nova aqui no canal do Tom, depois de muitas pessoas aí, muitos inscritos pedirem. Tom, grava específicas aí, Tom, para o concurso da CEMIG. Digo de passagens, esse material serve para o concurso da CEMIG, segue para vários outros concursos também que virá, porque é um material que não vai mudar, o tema ele não muda. O que a gente vai falar aqui, por exemplo, eletricidade básica, não vai mudar porque mudou o concurso. Se dentro desse concurso referido que você porventura irá fazer e dentro da grade curricular tiver eletricidade básica, esse material também serve para você. Esse material que a gente está gravando serve para qualquer tipo de concurso que envolva a elétrica, que envolva a específica da área elétrica. Aqui a gente vai falar nesse material, no nosso episódio 1, de carga elétrica. Meu amigo Thiago Felipe, ele botou aqui: Tom, bom dia, vai ter grupo de estudos no WhatsApp? Galera, eu não quero fazer grupo de estudo no WhatsApp, porque eu não vou ter tempo, né, de estar ali sempre respondendo e tudo mais. Seria uma boa iniciativa, uma boa ideia. Só que eu precisaria de tempo para me dedicar ao canal, me dedicar também a esse grupo e ainda ao meu trabalho. Então fica um pouco ruim. Priscila Brito, ela botou assim: professor, sou Luciano de Governador Valadares City, Minas Gerais. Forte abraço, Luciano. Aí ele continua aqui: fala, Tom, rapaz, estou usando seus vídeos para fazer a prova da CEMIG. Muito obrigado por seu trabalho em fazer os vídeos. Sem mais delongas, galera, o sumário desse vídeo. Aqui eu vou falar do breve histórico, né, dentro do contexto da carga elétrica. Vou falar sobre o AMBA, também estrutura da matéria, condutores, isolantes e semicondutores, carga elétrica, eletrização por atrito, contato e indução, bem como a tabela triboelétrica. Eu sou o Tom Winner e você está no canal da informação. Pessoal, o nosso breve histórico relacionado à carga elétrica vem de uma data de 600 anos antes de Cristo, né, no século VI. Então, a história da eletricidade teve seu início no século VI, quando o filósofo Tales de Mileto, que é esse que está na tela ali, descobriu uma resina que, quando atritada com a pele e a lã, atraía outros objetos. Então, pessoal, Tales de Mileto, quando ele descobriu essa resina, que na verdade é o âmbar, que é uma resina vegetal fóssil, aí está na forma de petrificada. Tales de Mileto, ele esfregou essa âmbar com a pele e lã de animais e pôde então observar o seu poder de atrair objetos leves. Houve ali naquele momento uma separação de cargas através de atrito. Isso não passa de uma eletrização através de atrito. Então, naquela época não se conhecia de tal forma esse contexto, mas hoje a gente pode observar que houve uma eletrização, beleza? Galera, a âmbar também significa em grego elétron, daí a palavra eletricidade, eletrostática, eletrotécnico, eletricista. Então isso aí vem de elétron, que significa também âmbar lá no grego. Então observe que a âmbar ela foi a propulsora de tudo isso daí através do nosso amigo Tales de Mileto. Outros cientistas também se dedicaram ao estudo, né, da eletricidade, como o nosso amigo aí Benjamin Franklin no século XVIII. Observe que Benjamin Franklin, galera, ele observando os fenômenos elétricos constatou que de fato atritando dois corpos, um passa a atrair o outro. Então, ratificando, né, confirmando aquela experiência de 600 anos antes de Cristo, lá de Tales de Mileto. E observe que não ficou por aí. Partículas que passam de um corpo para outro e provocam a atração entre os dois. É como aquilo que eu falei. Na época, Tales, ele não sabia que aquela âmbar com atrito com a pele e com a lã estava tendo uma separação de cargas e cargas opostas. Então os opostos se atraem. Por isso que atrai pedaços de madeira, pedaços de papel, coisas leves, não é isso? Então, quando
o nosso amigo Benjamin Franklin fez as observações do fenômeno elétrico, ele constatou que de fato eram partículas que estavam ali se polarizando. Então uma ia para um lado de um material, a outra ia para o outro lado do material. E quando juntavam, existia ali a força de atração. Benjamin Franklin, galera, é o mesmo cara da nota de $100. Não é isso? Esse cara daí também que colaborou, né? Um norte-americano que colaborou também para a independência lá dos Estados Unidos. Galera, aí não é para brincadeira não. Benjamin Franklin também, ele inventou o para-raio. Depois você pesquisa aí também que você vai encontrar. É verdade. Teve também um outro cientista, né, que fez colaborações na estrutura da matéria, como ela é conhecida hoje, né? O nosso amigo Niels Bohr, que é físico dinamarquês. É esse que segue aqui na imagem. Observe que a colaboração dele para com a estrutura da matéria, essa representação do átomo que conhecemos hoje. Então você tem aqui, né, no núcleo atômico, você tem prótons, que são cargas positivas, e nêutrons, que são cargas nulas. E ao redor do núcleo, você tem os elétrons livres. Observe, galera. Esses elétrons, eles estão aqui se movimentando de forma desordenada. Então, você tem aí uma molécula atômica e eu tenho partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles estão aglutinados ali no núcleo do átomo, enquanto os elétrons eles ficam aqui em movimentos aleatórios na nossa eletrosfera, se movimentando de forma desordenada. Então isso aí basicamente é a estrutura da matéria melhor conhecida. Esse modelo atômico de Bohr, ele foi proposto em 1913. Apresenta os elétrons distribuídos na camada ao redor do núcleo, semelhante à órbita de um planeta. Então, nosso amigo Niels Bohr, ele fez ali grande contribuição no estudo da estrutura da matéria. Então, essa é a estrutura do átomo que é conhecida hoje em todo o mundo. Partindo do pressuposto que no núcleo eu tenho prótons, carga positiva, e nêutrons, cargas nulas, aglutinadas aqui nesse núcleo, eles estão ali paralisados. Enquanto os elétrons se movimentam de forma aleatória. Elétron é eletricidade. Amba significa elétron em grego. E significa também eletricidade. Logo, fica fácil concluir que são os elétrons que se movem uma corrente elétrica. Observe essa animação. Eu tenho um condutor de metal. Condutor de metal, qual é o material que permite a condutância elétrica? Então eu tenho um condutor de metal aqui representado e eu tenho os setas aqui, ó, em movimentos aleatórios. Observe. Então aqui, na verdade, eu não tenho ainda corrente elétrica. Eu tenho um material e nesse material eu tenho a minha estrutura atômica e eu tenho lá os elétrons na eletrosfera se movimentando de forma aleatória. Observe. Então eu tenho aqui nessa esfera azul a carga positiva, logo eu sei que aqui é um próton, e eu tenho nessas setas aí, com essas esferas menores em vermelho, eu tenho aí os elétrons livres, se movimentando de forma desordenada. Então aqui nesse momento ainda não tem uma corrente. A corrente ela vai surgir aqui, ó. Observe essa gravura aqui abaixo, tá vendo aqui? Então eu tenho aqui, ó, galera, uma polarização. Eu tenho aqui, ó, elétrons, vamos dizer assim, e prótons aqui. Quando eu fecho o contato de qualquer circuito, o que acontece? Vai gerar uma corrente. Então, olha só, os elétrons é que saem daqui e vai para ali. Então, essa movimentação de elétrons de forma ordenada, aí sim eu chamo de corrente. Então, quando eu aplico uma tensão no circuito, gera uma corrente. Nesse momento, corrente elétrica é a movimentação ordenada de elétrons. Aí a gente chama de corrente elétrica. Aqui eu tenho tensão. Olha só, eu não tenho corrente elétrica, eu tenho tensão. Quando eu fecho o contato, vai gerar uma corrente. Então os elétrons daqui vão se movimentar pelo condutor e chegar lá na carga. Sobre condutores, isolantes e semicondutores, logo eu trago para você aí. Todo esse material que está na tela aqui são condutores elétricos.
ouro, latão, alumínio, ferro, prata, cobre, chumbo, aço, bronze. Uns conduzem melhor, outros não tão bons assim, mas ainda assim todos são condutores. Beleza? Então, o que é um condutor elétrico? É todo material que permite a passagem da corrente elétrica. Preste atenção também que nem todo átomo possui a mesma quantidade de camadas. Então, mesmo o material sendo metal, você pode encontrar um que conduz mais do que o outro, né? Conforme eu já falei anteriormente. Então, por exemplo, aqui, ó, o átomo do cobre. Olha a quantidade de camadas, né, que eu tenho aqui e a quantidade de elétrons. Logo fica fácil de entender que em relação ao metal alumínio, o cobre vai conduzir bem melhor, porque ele tem menos quantidade de camada, observe. Ou seja, eu tenho menos elétron distribuído na eletrosfera do que o cobre. Por isso, o cobre trata-se de um melhor condutor em se comparando com o alumínio. Já os isolantes, ou chamado também dielétrico, galera, quando você ouve falar material dielétrico, rigidez dielétrica, eu estou falando de um material isolante. Você tem a porcelana, você tem a borracha, você tem o vidro, você tem o óleo, que são exemplos de materiais isolantes. A própria luva, que não passa também de uma borracha. Isso é um material isolante. Pessoal, o isolante ele não permite a passagem da corrente. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Observe também que nessa conjuntura eu também tenho como isolante, é considerado isolante, o ar atmosférico, o ar seco. Mas observe que a descarga de um raio é energia. A descarga de um raio é também a energia manifesta. Logo eu já pego logo um gancho. O homem não criou a eletricidade. A eletricidade é um fenômeno natural. A prova cabal disso é a própria descarga atmosférica. Então, pessoal, observe, o ar é isolante, mas quando eu tenho um pacote energético muito intenso, muito grande aqui, a energia ela consegue romper a isolação dielétrica do ar e ir de um ponto para o outro, de um ponto para o chão, e fechar nuvem em nuvem. Eu posso também, através de quem? Do próprio ar. E observe que no caso de uma tempestade, você vai ter o ar úmido. Isso reduz a sua capacidade de isolante, aumentando a probabilidade da energia passar por ele para chegar do ponto A e chegar no ponto B. Beleza? Então, isso é um exemplo básico. Então, o ar é considerado isolante desde que ele esteja seco. No caso de umidade muito intensa, no caso de uma tempestade com raio, vai sim, com certeza, o raio vará a isolação do ar para chegar do ponto A até o ponto B. Isso também acontece em subestações, principalmente no momento de fechamento e abertura de circuito. Aí você tem o chamado arco elétrico ou arco voltaico. Toda abertura e fechamento de circuito, você vai encontrar o arco elétrico. Aquele curto-circuito que você vê, ali é um arco elétrico. Aquele fogo, aquele raio luminoso que sai ali quando o serralheiro está soldando uma chapa de metal, aquela solda, aquele brilho, aquilo ali não passa de um arco elétrico, beleza, galera? Então fique atento sobre isso daí. Eu vou ter o ar é considerado isolante, porém, se eu tenho um campo elétrico muito intenso e uma abertura de circuito ou fechamento, lá será manifesto o arco elétrico. Você também vai ouvir falar, galera, nos semicondutores, que são, por exemplo, o silício, pode ser também o germânio. O silício é muito utilizado para você fazer placas, né, de equipamentos eletrônicos. Você encontra o silício também nos painéis solares ou fotovoltaicos. Energia solar, o pessoal fala, né? Aqueles painéis, aqueles módulos azuis, ali é silício, é um semicondutor. Galera, um semicondutor, ele não é um ótimo condutor, nem tampouco um bom isolante. Então ele permeia ali entre a semicondutância e a semi-isolação. Observe que o que acontece na placa solar, por exemplo, o sol bate, fóton, o sol bate, o calor bate naquela placa, os elétrons ali encontrados, eles vão se movimentar com frenesi maior. Isso vai gerar uma DDP na extremidade da placa, que vai gerar também uma corrente elétrica contínua. E aí será produzida a energia. É isso?
O germânio também é um semicondutor, mas ele é mais utilizado que o silício quando se trata de detecção de radiação. Pessoal, a carga elétrica é a falta ou excesso de elétrons em um corpo. Pessoal, quando eu falar elétron, eu estou falando de eletricidade, beleza? Então, a carga elétrica é a falta ou excesso de elétrons em um corpo. Menos elétrons que prótons, a carga elétrica é positiva. Eu tenho menos elétron que próton. Então, quem se manifesta em maioria? Os prótons. Logo, essa carga é positiva. Já aqui, ó, quantidades iguais de elétrons e prótons, eu vou ter um corpo neutralizado. A carga do elétron é a mesma carga do próton, só que com sinais invertidos. Logo, o corpo fica neutro. Por quê? Eu tenho a mesma quantidade de elétrons naquele corpo e a mesma quantidade de próton, conforme você vê nessa imagem. Observe, eu tenho aqui 6 elétrons, eu tenho 6 prótons, então essa carga aqui é nula. Já aqui, quanto mais elétrons que prótons, a carga é negativa. Galera, elétrons é uma carga negativa, não se engane. Então, quanto mais elétrons em um corpo do que próton, ali eu vou ter uma carga negativa, conforme você vê na imagem. Eu tenho bem mais elétrons do que próton. Essa carga aqui, ela está carregada negativamente. Continuando aqui, pessoal, a unidade de medida de carga elétrica é o Coulomb. Então, carga elétrica eu dou em Coulomb. Um Coulomb equivale a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Um elétron, carga negativa, equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é a carga elementar do elétron, galera. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aqui a gente tem uma representação de notação científica. Galera, o elétron é uma carga muito reduzida, muito pequena. Então eu tenho vários zeros aqui para trás, ó, aqui, a menos 19 zeros para trás. Então, para não ter essa representação tão grande, a gente compacta ela em forma de notação científica. Olha só, 1,6 vezes 10 menos 19 coulomb. Isso aqui é a carga elementar do elétron. Então, como a carga é muito pequena, a gente tem algumas formas de representação. Então, olha só, eu tenho 1 microcoulomb, que é nessa formação aqui, ó, 10 a menos 6 coulombs. Eu tenho aqui, ó, 1 nanocoulomb, que tem essa representação aqui, olha só, pessoal, 10 a menos 9 coulomb. E assim sucessivamente. Falando um pouco de eletrização por atrito. Pessoal, observe que o próprio nome já está falando atrito. Então, eu preciso atritar dois materiais para que eu tenha ali a chamada eletrização por atrito. Antes, eu tenho ali o vidro, é isso, que está na carga neutralizada, e eu tenho também aqui a lã, que sua carga também está neutralizada. Por quê? Já falei anteriormente, eu tenho a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons, então essa carga aqui é nula, bem como a carga da lã é nula. Eu vou pegar esses dois materiais e vou atritar. O que vai acontecer depois? Eu vou ter aqui, ó, galera, sinais opostos nos materiais. Então eu tenho um material carregado positivamente e eu tenho um material carregado negativamente. Então esse Q aqui, ó, galera, é a carga, a quantidade de carga. Eu tenho a carga negativa, elétrons, eu tenho a carga positiva, prótons. Pronto, os opostos se atraem. É por isso que quando eu pego um material desse, por exemplo, depois de atritar, ele está carregado eletrostaticamente, e eu encosto em outro material que seja leve, você vai ver a força de atração. Por quê? Mais com menos gera atração. Agora, uma pergunta que não quer calar. Quem remove elétrons de quem? Vamos lá? Existe uma tabela, galera, chamada triboelétrica, tabelas triboelétricas. Então, observe que a seta para cima, a tendência a se eletrizar positivamente, ou seja, perde elétrons. Claro, se a elétron é carga negativa e eu tenho uma tendência de eletrização positiva, logo eu estou perdendo quem? Elétrons, que é uma carga negativa. Já aqui, na seta para baixo, existe uma tendência a se eletrizar negativamente, ou seja, ganhou elétrons. Então, observe,
Então, logo, eu posso fazer essa comparação aqui com base nas setas. Se eu atritar, por exemplo, uma fibra sintética com a lã, o que vai acontecer? A fibra sintética está em cima, não é isso? Então, ela vai se eletrizar positivamente, ou seja, ela vai perder elétrons para quem? Para a lã, que nesse momento vai ganhar elétrons. Esse mesmo exemplo você utiliza para qualquer um desses materiais que está aqui na nossa tabela triboelétrica. Beleza, galera? Eu creio que isso aí não é muito complicado de entender. Já na eletrização por contato, o nome já está falando, eu só preciso encostar um material no outro, que vai existir ali uma eletrização. Observe, antes eu tenho uma esfera aqui carregada positivamente, e eu tenho outra esfera aqui, ó, inicialmente neutra, está carregada, carga nula. Beleza, galera? Quando a carga é nula, não necessariamente não tem carga ali. Pode ter 10 elétrons e 10 prótons. Então, é uma carga nula, uma carga neutra. Beleza? Se eu encostar, se houver o contato da esfera com a outra, o que vai acontecer? O corpo eletrizado agora também será da esfera menor. Observe que logo a imagem já me dá uma sugestão de que se eu tenho uma esfera, um objeto maior, esse objeto vai ter uma quantidade também maior de carga. E se eu tenho um objeto menor, esse objeto supostamente vai ter também uma quantidade menor de carga, conforme segue na imagem dali do corpo eletrizado. Então, encostei uma esfera na outra, logo a outra esfera ficou com o corpo eletrizado por contato. Mais um exemplo aqui para vocês. Então, olha só, eu tenho a esfera A, a esfera B, igualmente a imagem de cima. Então, houve o contato. Agora, a B também está carregada eletrostaticamente. A eletrização por contato ocorre quando há contato entre dois corpos. Sabendo isso, galera, surge em nós uma constatação que eu quero colocar para você aqui que está estudando. Observe, uma constatação. A Terra é uma esfera gigante. Não é isso? A Terra é uma esfera gigante. Nada aqui na Terra é maior do que a nossa esfera, a Terra. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe, galera, a neutralização com a Terra. Qualquer condutor que eu coloque em contato direto com a Terra, ele vai ficar neutralizado, galera. Isso aqui é um processo de neutralização. O aterramento nada mais é do que a neutralização. Observe que eu tenho um corpo maior exercendo força num corpo menor. Logo, a Terra é um corpo maior. A minha haste Terra é um corpo menor. Então, quem que vai exercer força em quem? O corpo maior. Logo, essa haste Terra, ela vai ficar neutralizada. Então, a energia, a todo tempo, ela cai para o chão. Como eu estou em contato com o meu neutro global, que é a Terra, logo essa energia será drenada para a Terra. É dessa forma que ocorre aí o nosso sistema de aterramento. O objetivo é esse. É pegar um corpo carregado e deixar ele neutralizado. Eletrização por indução. Observe, indução, galera. Observe essa imagem. Eu tenho o corpo B e o corpo A. O corpo A, ele assume o papel aqui de indutor. Ele que vai induzir ali a eletrização no corpo B. Mas observe que não há contato. Existe uma indução, ou seja, eu aproximo esse material indutor de tal maneira do outro material que este ficará ali eletrizado. Observe na imagem de cá, eu encostei mais o indutor no induzido. O que houve aqui em B, galera? Uma polarização. Galera, lembra que eu falei que B ele está neutro, mas não significa que não tenha carga nele. Existe cargas, a mesma carga de elétron de próton está aqui. Então, por isso que ele neutralizou. Logo, quando eu tenho um indutor se aproximando, tudo quanto é de elétron que tiver aqui na esfera B vai se afastar. Por quê, galera? Meu indutor é uma carga negativa. Lembra que cargas iguais se repelem? Cargas iguais se repelem. Cargas opostas se atraem. Logo, os prótons que vai ficar vindo ao encontro dos elétrons. E os elétrons do corpo B, a tendência é ele se afastar, porque existe a força de repulsão. Beleza? Isso nada mais é do que uma indução. Eu tenho um corpo carregado negativamente. Olha o que está acontecendo aqui de novo. As cargas positivas vêm para cima. Por quê? Porque elas estão atraídas pela carga negativa.
de sinal oposto, enquanto as cargas de sinais iguais elas se repelem. Observe agora o mesmo indutor. Agora eu estou chegando em uma esfera, em uma massa aterrada. O que acontece? Galera, não vai ter polarização. Por quê? Porque essa carga aqui está o tempo todo neutralizada, porque eu aterrei, olha só, eu botei uma haste terra, eu aterrei a massa. O meu material agora ficou carregado positivamente, porque os elétrons já foram embora para a Terra. Então, quando eu afastar o meu indutor, esse material vai ficar carregado positivamente, porque todo o meu pacote de elétrons já foi drenado para a Terra. Pessoal, se você gostou do material, deixa o seu like. É um material simples, eletricidade básica, né? Serve de apoio para você estudar para a prova da CEMIG e para outros concursos que virá, porque o material, como eu falei no início, não vai mudar. O tema, o assunto não muda. O que muda é a instituição que você está estudando para ali conseguir a sua vaga. Porém, o assunto é o mesmo. Então, fico feliz em gravar esse material aí. Espero que você goste. Se tiver alguma sugestão, fale, que a gente vai estar procurando ali, tá vendo. E deixe seu like, compartilhe esse material para que outras pessoas também possam estar estudando. Beleza? No nosso próximo vídeo, eu vou falar de força elétrica ou simplesmente lei de Coulomb, no nosso episódio de número 2. Vou ficando por aqui. Eu sou o Tom Winner e você está no canal da informação.